Como vão todos? Que alegria estar de volta com vocês aqui no programa Pela Bíblia. Perguntas e respostas. Estamos todos felizes, estamos novamente essa amizade gostosa em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas vamos chamar ele, o nosso querido professor, o ancião, e também o pastor Edson Reis. Olá, meu querido, paz e graça de nosso Senhor, meu irmão. Olá, Mauro, como é bom estarmos novamente aqui, trazendo mais um programa pela Bíblia. Deus abençoe a todos os internautas, todos que têm participado. São muitas perguntas que têm chegado, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir colocá-las na sequência e vamos responder a todas. Enquanto isso, você, nosso querido internauta que tem nos acompanhado, divulgue o canal Pela Bíblia, divulgue também o nosso site. Daqui a pouquinho o Mauro vai falar para você todas as nossas redes sociais. Bom, vamos lá então, Mauro. Qual é a nossa pergunta hoje? Vamos lá, tô curioso. Tá certo, meu querido ancião, tá certo. Vamos então à pergunta do programa de hoje. Tá demais, hein? Tá demais. É a pergunta da nossa querida irmã Nathalie de Valinhos. Ela gostaria de saber, ancião, se fé é dom de Deus. Podemos pedir fé a Deus ou ela vem através da prática? Conseguiu entender aqui? Ela quer saber se fé é dom de Deus e se nós podemos pedir fé a Deus ou ela vem através da prática. E aí, meu querido ancião, como é que nós vamos saber essa resposta? Peraí, já sei, é direto pela Bíblia. Fala pra gente, meu querido. Pergunta interessante. A fé é dom? Eu tenho fé automaticamente? Como funciona isso na minha vida? Bom, para isso nós precisamos caminhar pela Bíblia. Vamos começar trazendo algumas situações que a Bíblia apresenta a palavra fé, para que nós possamos entender. Lembrando que nós não podemos confundir uma palavra citada na Bíblia com a mesma palavra diante de um contexto que não é o mesmo citado. Então, isso aqui é legal da gente entender. E a gente vai caminhando pela Bíblia. Veja só, Romanos, capítulo 12, versículo 6, está escrito assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida de fé. Bom, o primeiro ponto que a gente pode começar entendendo aqui no livro de Romanos é que existe diferentes graus de fé de acordo com cada pessoa. Ou seja, alguém pode ter uma medida de fé maior do que outra pessoa. Então, isto é evidente. Este é um motivo pelo qual Jesus também ensinou, lá na parábola do semeador, que aqueles que ouviram, aqueles que acreditaram com fé, uns produziram 30, veja, uma medida. Outros produziram 60, outra medida. Outros produziram 100 vezes mais. Então, de acordo com a Bíblia, nós temos aí medidas de fé. Por isso que ninguém pode julgar as atividades de ninguém baseado aí na fé, ok? Então esse é um primeiro ponto que é importante nós guardarmos. Segundo, a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios capítulo 12 que a fé também é dada como dom. Perceba, a fé também é dada como dom. Essa fé dada como dom não é o mesmo tipo de fé baseado em Romanos capítulo 12. Isso que a gente precisa entender. Romanos 12, 6 fala que a cada um é dada conforme a medida de fé. 1 Coríntios 12, 4 diz assim, ó: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aí no versículo 9 ele diz: e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Então veja, existe um tipo de fé que é diferente daquele tipo de fé da aceitação do Evangelho. Aquela fé da aceitação do Evangelho, que eu pretendo falar daqui a pouco, é uma fé que regenera o homem. É uma fé que nasce no momento da regeneração e ela é implantada por Deus. Agora existe uma fé que a Bíblia nos dá como dom, tá?
Que fé é esta, pastor? Bom, essa fé que Deus nos dá como dom, ela é uma fé miraculosa, ela é uma fé capaz de produzir alguns frutos que a fé normal não produziria. Por exemplo, nós temos relatos, e isto é evidente, de irmãos, eu testemunhei isso, irmãos que chegaram em determinado local para fazer um sermão fúnebre, por exemplo. E a fé desse irmão era tão especial, tão grande, que ao fazer o sermão fúnebre, a pessoa ressuscitou. Exatamente como aconteceu com Dorcas na Bíblia, exatamente como aconteceu com Eutico na Bíblia. Então, essa é uma fé miraculosa. Esta fé é o dom de Deus. Então, tem pessoas que têm esse dom. Como tem pessoas que têm o dom da ciência, como tem pessoas que Deus ministra o dom da cura. A atualidade dos dons é evidente na palavra de Deus. Portanto, é importante que nós venhamos a entender isso. Então, a fé como dom é uma fé miraculosa, é uma fé especial, é uma fé diferente. Como que eu consigo essa fé, pastor? É muito simples. O apóstolo Paulo diz: buscai tais dons. Então, você vai atingir essa fé como? Através da oração. Você vai atingir essa fé muito mais através da dedicação à palavra de Deus. Você vai atingir essa fé muito mais através da santificação. Então, essa fé é possível. Pastor, o senhor tem essa fé aí, que é esse dom de Deus? Não, não tenho. Essa fé eu não tenho. Eu tenho a fé salvadora, que é a que todos vocês devem ter. Essa é uma fé especial, ok? Conforme nos diz a Bíblia. Agora, a fé salvadora, ela começa quando? Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Veja, essa fé não é a fé como dom. Essa é a fé que Deus, ele coloca no coração do homem, a partir do momento que o homem começa a ouvir a palavra de Deus, que o homem começa a entender a palavra, então ele tem o coração regenerado e Deus passa a produzir esse tipo de fé no coração dele. Nós observamos isso também no livro de 1 de João, capítulo 5, versículo 4. Ali está escrito: pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Perceba, aquele que é nascido de Deus, aquele que foi regenerado, né? Ele tem uma fé capaz de vencer o mundo, que é a fé salvadora, é a fé que nos dá forças para enfrentarmos as situações no dia a dia. Ela vai além de uma mera crença. Então nós estamos falando na fé salvadora, é um tipo de fé. Estamos falando na fé como dons miraculosos, que é um outro tipo de fé. Perceba, já falamos de dois tipos. Agora nós temos a fé como crença, não é? Aquela que nos move também por acreditarmos na palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre esse tipo de fé no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que não se vê foi feito do que é aparente. Perceba, por que é que nós cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus? Porque nós lemos na palavra de Deus, despertou-se em nós essa fé e nós passamos a acreditar. Hebreus capítulo 11, versículo 6, ainda nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Portanto, essa fé salvadora que Deus implanta no coração do homem, ela só pode acontecer depois que o homem começa a ouvir a palavra de Deus e acreditar nesta palavra pela própria ação e graça do Espírito Santo. Então é necessário que ele creia que ele existe. Ou seja, a pessoa não conseguirá desenvolver a fé salvadora se ela não tiver a crença de que Deus existe.
Então esse é um princípio fundamental. Quando Jesus estava na Terra, veja, nós falamos de fé salvadora, fé como crença e fé como dom. Quando Jesus estava na Terra, ele também mostrou essa questão da fé como crença. Por exemplo, ele diz lá no livro de Lucas 12, 28, se é assim que Deus veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada do forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé, ou seja, homens que acreditam pouco. Veja, essa fé de que Deus pode me dar comida, de que Deus pode me dar bebida, ela não é a fé salvadora. Ela não é a fé como dom miraculoso. Ela é uma fé como crença. Eu posso acreditar que Deus fará isso. E é exatamente nesse momento que Jesus Cristo chama a atenção daquelas pessoas. Depois nós temos Romanos capítulo 1, versículo 17, e ali está escrito, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o meu justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Essa fé que o justo vive é a fé regeneradora, é a fé implantada por Deus no coração por ocasião da nossa regeneração. A regeneração é quando você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você começa a ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo implanta no seu coração a semente de fé. A partir daí você está livre para buscar também o dom da fé. O apóstolo Paulo, ele ainda mostra a fé como crença, quando ele fala, por exemplo, aos Tessalonicenses. Ele fala que dá graças a Deus, porque em todo o mundo é anunciada a fé deles. Ou seja, a maneira como eles acreditavam, a maneira como eles produziam, a partir daquilo que eles aprenderam do apóstolo Paulo. Portanto, nós podemos entender que a fé, ela tem alguns significados diferentes dentro da Bíblia, utilizando a mesma palavra. Romanos 14, 23, também nos trata da fé como crença, como fundamento. Aquele que tem dúvida se come, está condenado, porque não come por fé. Porque tudo que não vem da fé é pecado. Perceba, então nós precisamos ter as convicções daquilo que nós fazemos, a fé como crença. Jesus Cristo ainda coloca isso lá no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 22. E Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus, ou seja, acreditem em Deus. Portanto, é muito interessante essa pergunta, porque ela nos faz caminhar através da Bíblia, pela Bíblia, mostrando os tipos de fé que a própria Bíblia ensina. Tiago, capítulo 2, versículo 17, ele mostra que a fé, ela deve motivar a pessoa. Se você foi salvo, a fé vai motivar você a fazer obras de salvos. Como? Você vai amar mais ao próximo, você vai contribuir com a obra de Deus, você vai procurar ser uma pessoa que demonstre o fruto do Espírito Santo. Tudo isso é produzido no seu coração. Não é porque você quer fazer, é porque Deus te dá isso para você fazer. Entendeu? Tudo é dom de Deus nesse aspecto, tá? O apóstolo Paulo disse que a nossa fé, ela não deveria se basear em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Portanto, esta fé, que não se baseia na sabedoria de homens, mas no poder de Deus, é também a fé salvadora, a fé regeneradora que nós temos no nosso coração, tá? Então, quando nós observamos a palavra fé na Bíblia, ela tem mais de um significado. Pastor, é correto que eu ore pedindo fé? Sim, é correto. Porém, não basta você apenas orar. Você também deve agir. Veja, a fé vem através de ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando a pessoa passa a ouvir mais a palavra de Deus, Deus ele responde esse tipo de oração. Pastor, eu posso orar pedindo mais fé, essa fé miraculosa? Pode buscar. E a fé salvadora? Eu preciso orar pedindo ela? Não precisa. Porque essa fé salvadora já é a fé que Deus colocou no seu coração por ocasião do momento que você aceitou Jesus Cristo. E só é possível
que você tenha essa fé exatamente porque a semente veio de Deus. Porque a nenhum homem é possível aceitar a graça simplesmente por si só. Essa fé salvadora, a fé regeneradora, ela tem a sua sede no céu. É Deus quem trabalha no coração do homem, tá? É Deus quem atinge o coração do homem a partir do momento que o homem pecador, ele passa a ouvir a palavra de Deus. Aí sim, essa semente é implantada, conforme eu já citei, por ocasião da regeneração. Então, quando a Bíblia ela fala de fé, e parece que ela se refere a uma atividade do homem, não é? Vocês podem fazer isso, vocês podem fazer aquilo. Olha, se você disser para esse monte, muda de lugar, ele vai mudar, né? Fica parecendo às vezes que é uma atividade humana, porque nós pegamos o texto, não relacionamos com o estudo sistemático da fé, por isso que é importante estudar a Bíblia sistematicamente, e aí fica parecendo que é uma atividade meramente humana, mas não. A fé, ela é uma atividade do Espírito Santo de Deus, produzida no coração do homem, tá? O homem passa a acreditar na veracidade do Evangelho, ele passa a ter a segurança dos santos, ele passa a entender que ele está salvo, mesmo diante de seus erros, acertos, pecados. Ele passa a entender que aquela obra foi efetuada por Deus e ele passa a receber as promessas de Cristo Jesus. Portanto, esta é a fé regeneradora, é a fé que a pessoa não precisa orar por ela. Ela é produzida no coração do homem por ocasião da regeneração, tá? E apenas o Evangelho é capaz de produzir tal fé. Agora, a fé é para você crer mais. Você pode orar pedindo, Senhor, me ajuda a acreditar mais, a entender mais. Tem gente, por exemplo, que diz assim para mim, pastor, eu não consigo entender a Trindade. Ore a Deus, fala assim, Senhor, me ajuda a entender esse assunto. E eu tenho certeza que Deus vai lhe ajudar. Mas isso não significa que você não tenha fé salvadora. A fé salvadora, ela está produzida no seu coração pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, me ajude a ter essa fé de modo a remover montanhas. Ele vai te ajudar. Então a fé tanto é dada como dom por Deus, tá? É presente de Deus para aqueles que realmente buscam, como todos os dons são para aqueles que buscam, conforme disse o apóstolo Paulo, tá? A fé salvadora é a fé produzida por Deus, portanto ela é diferente da fé dom, e a fé crença é a fé que nós acreditamos, é uma fé até um pouco que temporal, é uma fé baseada naquilo apenas que nós lemos como história e temos conhecimento. Assim nós podemos classificar esses três tipos de fé dentro do contexto bíblico. A fé salvadora, que Deus implanta no seu coração. A fé como dom, aquela que você busca. E a fé como crença, aquela que você vai adquirindo e crescendo cada vez mais a partir daquilo que você aprende da palavra de Deus. Deus abençoe vocês, um grande abraço, fiquem na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus, e até o nosso próximo programa. Tá certo, meu querido pastor Edson Reis, mais uma resposta a essa pergunta. Dê o seu joia. Assim, a plataforma do YouTube, como eu sempre falo para você, está expandindo cada vez mais. E você, meu amigo, você, minha amiga, cristão em Cristo, cristão, internauta cristão, estará contribuindo com a divulgação das novas de Jesus Cristo por toda a terra. Nós ficamos por aqui, mas estaremos de volta no próximo programa, se Deus permitir. Um abraço a todos. Tchau, tchau!